Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Bem, a partir da necessidade das divisões que começaram a ser feitas e essas divisões eram não exatas, por exemplo, 1 dividido por 4, não há nenhum número inteiro ou número natural que represente o resultado dessa divisão. E só que essa divisão ela é possível. Imagina que você tenha uma panela de arroz e você vai dividir com 4 filhos, né? Então isso é possível, né? E aí surgiu a necessidade dos números racionais. O conjunto desses números é o resultado da divisão, por exemplo, de 1/4. E o número racional, ele sempre é representado por uma divisão, tá? Aqui embaixo uma explicação. O número racional é todo aquele que pode ser representado por uma razão, ou seja, uma divisão, entre dois números inteiros, sendo o segundo, ou seja, o número que fica embaixo, não pode ser zero, indicando o conjunto de todos os números racionais pela letra Q. Então, a letra Q, né, Q de quociente, representa o conjunto dos números racionais. Continuando aqui a nossa leitura, os números 3/7, 4/9 e -3/5 são números racionais, porque esses números estão sendo representados por uma divisão. O número 0,5 é um número racional, porque esse número aqui, ó, 0,5, ele pode ser representado através de uma divisão. A divisão mais simples seria 5/10. E aqui existem outras frações similares, ou seja, ele pode ser representado por dezenas, eu diria que até infinitas frações. Tá bom? No exemplo C, o número 3, -5 e 0, eles são racionais, pois cada um deles pode ser representado por uma razão, ou seja, por uma divisão. O número 3, a fração mais fácil, né, de representar o 3 seria o 3 dividido por 1. As outras aqui, ó, são similares. Tá? O -5, a mesma coisa, né? -5 dividido por 1, né? É a representação mais fácil de fração. E para terminar, aqui, ó, o 0 pode ser representado por 0 dividido por 1. E não o contrário, 1 dividido por 0. Tá? O 0 nunca divide, mas o 0 pode ser dividido, né? Imagina que eu tenho aqui um montão de nada e eu quero dividir esse nada com vocês. Quanto que cada um vai receber? Com certeza vai receber nada. Tudo bem? Bem, com relação ao conjunto dos números inteiros, existem subconjuntos dos números racionais. Então, por exemplo, o que com esse asterisco significa o quê? Que é o conjunto dos números racionais não nulos, ou seja, é excluído o zero. Esse que mais, ele significa o conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, se inclui aí o zero e inclui todos os números que não sejam negativos, ou seja, que sejam positivos. Vamos dar uma olhada no próximo aqui, ó. Que asterisco mais.
Ou seja, toda vez que aparece o asterisco, significa que eu estou eliminando o zero. E como agora apareceu o sinal de mais, eu já sei que todos os números desse conjunto, eles são o quê? Positivos. Contrapartida, o próximo é o contrário. Ó. Eu tenho também um asterisco, ou seja, ele não aceita o zero. Porém, ele é o conjunto dos números racionais negativos. Bem, então agora nós vamos à propriedade dos números racionais, né? Primeira propriedade: a soma de dois números racionais vai resultar num número racional. Segunda, a subtração, a diferença de dois números racionais sempre será um número racional. Propriedade 4. O produto de dois números racionais, um vezes o outro, é um número racional. Vamos ver aqui a propriedade 4. O quociente de dois números racionais, sendo o divisor diferente de zero, resultará num número racional. Bem, aqui tem uma nota bem interessante, né? Vamos dar uma lida? Todo número inteiro x, ele é racional, pois ele pode ser representado na forma da razão de dois números inteiros, ou seja, todo número inteiro, ele é racional, né? Porque eu posso representar ele em forma de fração. E embaixo se fala a mesma coisa, né? Falando que número natural. Todo número natural também é racional, porque ele pode ser representado em forma de fração. Aqui, no caso, eu tenho quem contém quem, né? Ó. Então, o conjunto dos números naturais, ó, o n aqui, ó, ele está contido no conjunto dos números inteiros, ó. Tá vendo? E, finalmente, o conjunto dos números inteiros, eles estão contidos no conjunto dos números racionais, ou seja, todo número inteiro, todo número natural, em consequência, ele também é um número racional. Bem, então agora nós vamos falar sobre representação decimal finita e a representação decimal infinita, né? Então, quando a gente divide o numerador pelo denominador, por exemplo, a fração aqui 7 dividido por 2, nós obtemos 3,5, que é a representação decimal da fração. Ou seja, falar 7 dividido por 2 é a mesma coisa que falar 3,5. E se eu acrescentar o zero à direita, esse número não se altera. Por exemplo, ó, 3,5 é a mesma coisa que 3,50, que é a mesma coisa de 3,500 e 3,5 mil. Depende do referencial que você está usando, né? E você pode acrescentar infinitos zeros à direita, que o resultado e o número não se altera. Desse ponto de vista, todo número decimal pode ser representado com infinitas casas decimais. Porém, precisamos diferenciar dois tipos distintos de número decimal. É aqueles que são finitos e aqueles que são infinitos. Por exemplo, 7 dividido por 2 deu 3,5. Até aí, beleza. Já o número 5... Desculpa. Já o número 52 dividido por 9, a representação não é finita. Ele vai dar esse resultado, ó,
5,777. Ou seja, esse número ele é o que a gente chama de dízima periódica. Esse número ele é infinito. Então nós podemos concluir, né, na representação decimal finita, né? Se a sua forma decimal, um número x, pode ser representado por um número finito de casas decimais, dizemos então que esse número ele tem uma representação decimal finita. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhada, né? E ele está mostrando aqui, que um número ele pode ser representado por uma quantidade finita de números, né? Na segunda observação, olha o que ele fala, que a divisão de dois números inteiros, mesmo sendo o segundo não nulo, é igual a um número decimal com representação finita. E nós chamamos isso de dízima periódica. Por quê? Ela obedece um período, né? Fica repetindo um número só, ou 2 ou 3 números, né? Depende da situação. Vamos dar uma olhada aqui no próximo texto. Ó. Se a sua forma decimal, um número y, só pode ser representado por um número infinito de casas decimais, dizemos que y é um número com representação infinita. E nesse caso chamamos o número y de dízima. Se a partir de uma determinada casa decimal para a direita houver a repetição de uma mesma sequência, atenção, finita de algarismos, o y é chamado de dízima periódica. Agora, se houver uma casa decimal para a direita, né, e não houver a repetição de uma mesma sequência de algarismos, o y é chamado de dízima não periódica. Então, quando os números não se repetem, é chamado de dízima não periódica. Quando os números se repetem, é chamado de dízima periódica. Vamos dar uma olhada no próximo slide aqui, ó. Então aqui a gente tem uns exemplos, ó. Por exemplo, aqui, ó, 5,666 é um número infinito e periódico. 3,4222 infinito e periódico. 3,2424 infinito e periódico. Agora, olha o exemplo B. O número é imenso, tá vendo? Mas você observa que ele não se repete. Aí você vai falar, mas o 111 aqui está se repetindo. Verdade. Mas ele não se repete com a cadência, com a constância que os 3 exemplos de cima nos mostraram. Ele repete por 2 ou 3 situações e em seguida já começa a mudar de novo. Tudo bem? Então é bem interessante ficar atento com isso. Os números racionais são todos os números com representação decimal finita e todas as dízimas periódicas. Tá? Então, esse número aqui, ó, não periódico, né, é uma dízima não periódica. Então, esse número aqui, ó, não dá para classificar ele como um número racional. Tá bom? Então, eu vou pedir para você dar uma pausa agora no texto. Faz aí as anotações importantes e manda para o professor lá a fotografia, né, para você receber a presença. Tudo bem? A gente se encontra no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!